Eu sou o Luciano e neste vídeo você vai saber como funciona uma procuração. Eu vou mostrar os requisitos mínimos que precisam constar em uma procuração, quais os tipos, se é particular, pública, judicial, quais poderes que podem constar em uma procuração. Isso tudo para lhe auxiliar, para que você consiga analisar uma procuração e apresentá-la sem grandes problemas. Então esse vídeo vai te dar uma base para que você consiga apresentar uma procuração para aquela situação em específica, tá? E não importa onde seja, se vai ser no poder judiciário, em um banco, em um órgão público, tanto faz. Então vamos do início. A procuração está regulada no artigo 653 e seguintes do Código Civil e o artigo 105 do Código de Processo Civil, que mais tem a ver com a procuração judicial, tá? Que a gente vai abordar mais ao final desse vídeo. Aqui eu trouxe o conceito legal. Qualquer coisa, pausa o vídeo e leia com calma. Mas basicamente você tem que pensar o seguinte, que é um documento, uma folha de papel que autoriza alguém a agir em seu nome. Então essa pessoa ela vai poder comprar em seu nome, vender em seu nome, ou seja, te representar de diversas maneiras. Mas é claro que para que isso ocorra da forma correta, é preciso seguir uma série de requisitos que nós vamos abordar agora. E para tornar o vídeo bem didático, eu trouxe um modelo de procuração, é um modelo básico, tá? Simples, mas ele consta as informações que de fato precisam ter uma procuração. Então aqui logo no início, no título, é importante você colocar procuração e para que ela será destinada. Aqui será uma procuração para fins de negócio. Você vê que está até uma nomenclatura aqui em latim, tá? Que é muito utilizada, mas é basicamente dessa forma. Isso porque é interessante você colocar essa informação para que a pessoa que esteja recebendo saiba do que se trata, tá? Então aqui, procuração no título. Logo em seguida, a qualificação das partes, muito importante. A qualificação aqui, ó, é da pessoa que está concedendo os poderes, vamos deixar aqui em amarelinho quem está concedendo os poderes, e aqui logo abaixo quem está recebendo os poderes, vamos deixar em verde. Pronto, vai ficar bem Brasil, né? Verde e amarelo. Mas enfim, é importante você manter a qualificação completa, tá? Para fins de identificar de fato quem são as partes. Logo abaixo, o mais importante, poderes. Aqui, ó, com poderes para representar-me. Você vai ver que ao longo desses poderes são vários verbos. Cada verbo é uma ação, uma conduta que pode ser praticada. Então, ó, representar-me junto ao Detran. Essa pessoa ela pode representar junto ao INSS? Não pode. Pode representar junto ao PROCON? Não pode. É ao Detran. Então já está especificando aqui. E dentro do Detran ela pode fazer o quê? Praticar uma série de verbos, né? Solicitar e retirar a segunda via do CRV dos documentos, efetuar transferência, ó, retirar o veículo do pátio, enfim, uma série de verbos, não podendo subestabelecer. Subestabelecer, depois vou gravar um vídeo específico, mas basicamente essa pessoa ela não pode transferir para outra pessoa, para um terceiro nessa relação. E todos esses poderes aqui, eles se referem ao quê? A esse veículo. É um veículo, colocar aqui, por exemplo, ó, veículo cor azul, placa ABC. Então a gente sabe que esse veículo azul de placa ABC é o objeto dessa procuração. Você vai poder praticar um ato no veículo XYZ? Não pode. Somente o que consta neste veículo aqui, ó, placa ABC. Logo abaixo você pode inserir a cidade da onde será firmado esta procuração e a data e a assinatura e reconhecer firma. A assinatura é de quem? A assinatura é de quem está concedendo os poderes. Então quem está em amarelinho aqui, você vai colocar o nome da pessoa aqui, o CPF, e vai reconhecer firma dessa assinatura. É possível fazer por meio eletrônico, mas por via das dúvidas, reconheça a firma no cartório. E agora que eu já te mostrei um modelinho básico de procuração, mas que tem os requisitos mínimos, vamos aprofundar esse tema. Eu vou colocar aqui na tela a procuração pública e a procuração particular. E de cara você já consegue perceber a diferença entre a procuração pública e a particular. A pública ela é muito mais robusta, digamos assim, né? Tem um papel timbrado, até porque foi feito no tabelionato de notas comparado
a procuração particular, que é mais simples. Mas o que você tem que levar em consideração em cada uma delas? Basicamente é o objeto, ou seja, aquilo que será outorgado para a pessoa praticar, aquilo que será concedido, os poderes ou que é objeto de discussão. E para facilitar a sua compreensão, vamos imaginar dois cenários totalmente diferentes. Um primeiro cenário, um cenário complexo, e um segundo cenário, um cenário relativamente simples. Então vamos lá, no primeiro cenário, eu moro nos Estados Unidos e eu tenho uma casa no Brasil e eu quero vender essa casa. Eu faço uma procuração para que você possa vender a minha casa que está no Brasil, tá? Essa é a primeira situação. A segunda situação, eu faço uma procuração também, te envio a procuração para que você retire o meu histórico escolar na faculdade. Agora eu lhe pergunto, qual dessas duas situações é a situação complexa, que tem uma série de requisitos, de documentos, de formalidades a serem cumpridas, inclusive está previsto em lei? A gente sabe que é a venda de um imóvel. E por se tratar da venda de um imóvel que tem todas essas complexidades, é exigido um documento que também seja seguro, robusto e que seja feito um órgão delegado pelo poder público, que no caso é o tabelionato de notas, que detém fé pública. Então o tabelionato de notas ele vai elaborar, confeccionar toda a procuração, vai verificar todos os requisitos, vai deixar registrado isso num livro específico, vai ser assinado pelo tabelionato de notas. Então tem uma série de segurança comparado à procuração particular, que basicamente é você chegar lá e reconhecer firma no cartório e pronto. Então o que você tem que extrair disso tudo é que a procuração pública ela deve ser feita em situações que exigem certas formalidades. Pode ser feita em situações mais simples? Claro que pode, mas, a meu ver, você estaria gastando dinheiro desnecessário, visto que uma procuração pública gira em torno de R$80 a R$250, R$300. Aí vai depender também da complexidade do que vai constar nessa procuração, tá? Mas é um valor relativamente elevado. Então a procuração pública, você tem que utilizá-la em situações que realmente são exigidas. Eu vou colocar aqui na tela algumas situações que são bem corriqueiras no nosso dia a dia, tá? Aqui, ó, nós temos a compra e venda de um imóvel, claro, inclusive tem previsão legal para isso, está previsto em lei. Representar junto ao banco. Imagina uma pessoa que tem poderes de te representar no banco, ela vai poder movimentar a sua conta bancária, pagar alguma coisa, quitar alguma dívida, baixar um extrato da sua conta bancária. Então é claro que precisa ter uma procuração pública e geralmente tem prazos de validade essas procurações, tá? Representar junto ao INSS também, a pessoa ela vai ter condições de representar para verificar os benefícios que você tem a receber. Então precisa também ter uma procuração pública, habilitação no casamento. Pois é, gente, tem gente que realmente para fazer, né, se habilitar no casamento, vai um procurador, porque a pessoa está fora do país. Existe essa possibilidade. E aproveitando, já colocar aqui na tela que é possível fazer uma procuração pública online. Você não precisa sair de casa. É claro que eu recomendo que você entre em contato com o tabelionato de notas e verifique todos os requisitos. Geralmente eles vão falar para enviar uma série de documentos por e-mail, vão fazer videochamada para conferir identidade, entre outros requisitos. Mas existe essa possibilidade. E é bem bacana e bem útil, né, para facilitar o nosso dia a dia. E um ponto que você tem que ter muito cuidado é na hora de passar uma procuração para outra pessoa. Pensa que essa pessoa ela vai estar representando o seu nome. Tudo aquilo que você colocar de poderes, essa pessoa ela vai poder praticar, seja para o bem ou para o mal. Então, assim, é um instrumento realmente de confiança. Então é importante você saber exatamente o que vai colocar ali para que a pessoa possa agir em seu nome. E se você estiver gostando desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares. Então agora a gente vai tratar sobre a procuração judicial. É a procuração destinada aos advogados. E basicamente quando você contrata um advogado para que ele possa te representar junto ao poder judiciário e também te representar em outras situações,
ele precisa ter uma procuração. Sem esse documento, o advogado não vai poder entrar com uma ação em seu nome. Então aqui, ó, para os advogados, vou dar algumas dicas práticas. Nos processos que correm em segredo de justiça, somente os advogados habilitados no processo é que conseguem ter acesso integral aos autos. Então, se você não estiver habilitado, você precisa obter uma procuração com um cliente e daí sim protocolar no processo requerendo o seu acesso àqueles autos. E uma outra dica prática, principalmente para o advogado que está iniciando a carreira na advocacia, é que a procuração judicial não precisa de firma reconhecida, ou seja, o seu cliente ele não precisa ir lá no cartório reconhecer firma da assinatura, basta que ele assine ou manualmente ou digitalmente e você pegue essa procuração e junte com o processo, tá? Faça o protocolo junto com o processo e pronto. Agora tem uma exceção que é interessante comentar. Digamos que o seu cliente seja uma empresa e você vai fazer 100 protocolos, ou seja, vai ajuizar 100 ações. Fica inviável você fazer 100 procurações para cada processo. Então você vai fazer uma única procuração, aí sim você vai pedir para que o seu cliente, tá, os administradores, sócios administradores ali da empresa, eles assinem e reconheçam firma no cartório, para evitar qualquer tipo de questionamento posterior em relação a essa representação processual. E agora feita essas considerações sobre a procuração judicial, para a gente conseguir consignar todo esse conteúdo, eu vou mostrar um modelinho básico, tá? Mas que é bem interessante sobre a procuração judicial. Então vamos lá para a tela. O primeiro ponto que você tem que verificar, você tem que colocar é o termo procuração ad judicia, que é a procuração para representar o seu cliente em juízo, tá? O termo et extra é caso você queira representar o seu cliente extrajudicialmente, uma repartição pública, um PROCON, uma delegacia, algo nesse sentido. Aí você coloca esse termo et extra. Aqui não tem muito segredo, as qualificações das partes, qualificação completa sempre, tá? Para evitar qualquer tipo de questionamento, tanto do outorgante quanto da outorgada. E agora sim, vamos começar, né, a parte que é a principal, questão dos poderes, tá? Então os poderes, quais poderes que vão ser concedidos? Aqui os poderes eles estão amplos, confiro-lhes, ó, amplos poderes para o foro em geral. Ou seja, foro em geral basicamente é representar o seu cliente perante poder judiciário, podendo praticar qualquer medidas judiciais. Qualquer medidas judiciais é desde propor uma ação, recurso, acompanhamento do processo, enfim, tudo relacionado a questões judiciais. Como a gente colocou esse termo et extra, também questões administrativas também é possível. E o que você tem que verificar também, e esse vai ser um tema de um próximo vídeo, é subestabelecer este ao trem com ou sem reserva de poderes. Esse daqui vai ficar para um próximo vídeo, tá? Que é bem interessante e muita gente se confunde na hora de subestabelecer, na hora de transferir poderes para outro advogado. Agora sim, algo que precisa ser visto de fato são os poderes excepcionais, tá? Que estão previstos no artigo 105 do Código de Processo Civil. Esse sim é importante você saber como é que funciona. Os poderes especiais eles precisam estar expressos, dependendo do que você for fazer. Por exemplo, receber citação. Você, como advogado, é importante receber a citação em vez do seu cliente. É claro que precisa ser visto questões de estratégias, mas receber a citação é algo comumente normal. O advogado ele recebe a citação e ele mesmo faz os protocolos e dá um andamento no processo, naquilo que for determinado pelo juízo. Confessar não é que o advogado está confessando, é que ele simplesmente está concordando com aquilo que a parte adversa falou. Pode ter um ponto ou outro que realmente haja uma concordância. Então, é normal eles colocarem esse verbo confessar, tá? Que é um poder excepcional. Reconhecer a procedência do pedido, transigir é negociar, tá? Desistir, acontece isso, renunciar ao direito sobre o qual funda-se a ação, ou de desistir, só para deixar claro, você pode ter, por exemplo, em uma ação, 5 pedidos.
E em um desses pedidos, o advogado pode achar que não é viável manter esse pedido, pois pode haver prejuízo para o seu cliente. Tá? Então ele resolve desistir de um desses pedidos. Não é desistir necessariamente da ação inteira. É possível? É. Mas, neste caso que eu citei, é somente de 1 ou 2 pedidos. Isso a critério do advogado. Tá? Receber é o mais polêmico, porque quem vai receber os valores? É diretamente o cliente ou o advogado ele tem poder para fazer levantamento desses valores, receber? E aqui temos situações tanto positivas quanto negativas para os dois lados, né? Advogados que já receberam valores de clientes e não repassaram para os clientes. Por isso que eu sempre recomendo, se você receber valores dos clientes e você não conseguir contato com esses clientes, eu recomendo que você faça um depósito judicial para evitar qualquer tipo de problema futuro, tá? Dar quitação, firmar compromisso, assinar a declaração de hipossuficiência. Isso daqui é uma coisa relativamente nova, né, de acordo com o novo Código de Processo Civil, que o advogado ele pode assinar a declaração constando, né, o estado de pobreza, o estado econômico do cliente que está fragilizado naquele momento. Então o advogado ele tem essa possibilidade, tá, de fazer essa assinatura. E aqui a finalidade, ó, propor ação de despejo. Então você vê que tudo isso daqui que foi falado nessa procuração, basicamente só pode ser realizado nessa ação de despejo perante o juiz competente, ou seja, é uma ação que ela vai ser distribuída ainda, né, vai ser ajuizada. Então tem que verificar esse ponto e logo abaixo colocar cidade, data e assinatura do outorgante, ou seja, assinatura do seu cliente. Pode ser assinatura manual mesmo, pode ser assinatura digital, não tem problema. Então você viu como tem vários pontos interessantes para você analisar numa procuração, principalmente a questão dos poderes especiais, que há muita controvérsia, tá? E geralmente há discussão sim, o cliente que ele tem mais conhecimento, ele vai verificar ponto a ponto, o empresário, antes de assinar uma procuração para o escritório de advocacia, também vai verificar toda a questão desses poderes específicos. E aqui tem um outro ponto que eu já trago para vocês, que é sobre a extinção do mandato. Ou seja, quando é que vai terminar essa procuração? Em algum momento ela tem que terminar. Então tem algumas situações aqui que são as situações comuns. Pela revogação pelo cliente, o cliente não quer mais o advogado, ou o próprio advogado não quer mais o cliente, ele pede a renúncia, tá? Então pode ter a morte ou interdição de uma das partes. Isso daí eu acredito que não precisa explicação, né? Se alguém morreu, não tem mais o que fazer. Pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou pelo término prazo, ou pela conclusão do negócio, ou seja, não tem objeto. O processo judicial acabou, se extinguiu, foi arquivado. Então, consequentemente, a procuração ela não terá mais efeitos, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você queira saber como obter a senha de um processo judicial, assista o vídeo a seguir.